ótimo dia, uma ótima semana para vocês. Estamos chegando com tudo nesta segundona de carnaval, com o Giro do Esporte na telinha da TV Educativa. Segundona, dia de destacar o campeonato estadual. Chega mais comentarista Leomar Ferreira. Bom dia. Bom dia, Eva. Bom dia a todos. Com a gente, Ricardo Paredes. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Regina. Bom dia ao amigo ligado no Giro do Esporte nessa segunda-feira super de carnaval. Definidos os classificados, então, para a fase eliminatória do campeonato estadual. Vamos falar de esporte. A edição de hoje, do Giro do Esporte, dia 3 de março de 2025, já está no ar. Foi dada a largada em uma do boxe para atletas iniciantes da região Centro-Oeste. O ginásio Guarandizão, em Campo Grande, foi o palco no fim de semana da Copa Primeira Hora de Boxe, a 26ª edição da competição, que abriu oficialmente a temporada da modalidade em Mato Grosso do Sul. Teve muita emoção e talento no ringue. Participaram 125 atletas de 25 equipes de 10 municípios do estado. E aí, disputando categorias infantil, 13 e 14 anos, cadete, 15 e 16 e elite, 19 até 40 anos de idade. Não perdoou o Operário no encontro que definiu o segundo semifinalista do campeonato estadual. No Jacques da Luz, o time comandado por Glauber Caldas goleou o Galo e confirmou presença na fase decisiva da competição. O duelo entre Operário e Pantanal valia uma vaga direta para a fase semifinal do campeonato estadual. O Operário totalmente desfigurado no seu sistema defensivo. Ausências do goleiro Ellison e dos zagueiros Fel e Douglas. O Pantanal tinha em Jean a experiência necessária para dar tranquilidade ao time que começou jogando. Em jogo decisivo, quem errar menos sai vitorioso. E foi isso o que aconteceu. O Pantanal aproveitou os erros do adversário e abriu boa vantagem no primeiro tempo. 36 minutos, Pedro Neto cobrou o escanteio e Tássio subiu de cabeça para fazer 1-0. Aos 44, foi a vez de Léo Itaperuna balançar a rede do Galo. Na etapa final, o Operário esboçou uma reação. Zagueiro Codô falhou na saída de bola. Rafael Moraes, o Rafinha, avançou e bateu para o fundo das redes do goleiro Zuba. Aos 10 minutos, falta para o Pantanal, o lateral Michael soltou a bomba e estufou as redes do Operário. A vitória virou goleada aos 34 minutos em jogada de contra-ataque. Tizil lançou Jonathan, que passou pelo goleiro e bateu para o gol vazio, fechando o placar em 4-1. Com a vitória, o Pantanal está classificado para a fase semifinal e aguarda o adversário. Praticamente 15 dias, se eu não me engano, até o jogo da semifinal. E é descansar e preparar bem para que a gente possa enfrentar quem vier da semifinal, para que a gente possa repetir esse grande jogo que nós fizemos, para que a gente possa conseguir o objetivo que é a final. Feliz, contribuir com mais um gol. Acho que foi uma grande partida da equipe. E espero que possa sair mais durante a competição. Agora é pensar na semi. Graças a Deus, Acho que trabalhamos bastante. Desde o começo o intuito era esse, terminar a primeira fase nesses 2 primeiros. Não foi fácil, foi árduo, muitas dificuldades, alguns tropeços no meio do caminho, mas faz parte do processo. Jogo muito difícil diante da forte equipe do Operário, mas conseguimos a classificação, que é muito importante para o clube, visando o que ele quer dentro do campeonato. E vamos descansar agora, não sei ainda o adversário que a gente vai pegar, mas vamos treinar essa semana e vamos focar bastante nessa semifinal. Temos que aproveitar a vantagem que a gente tem, não é só treinar, é descansar também. O mais importante dessa classificação é o descanso e a gente vai se beneficiar muito disso. O Operário tem vaga garantida nas quartas de final e enfrenta o Costa Rica. O primeiro jogo nesta quarta-feira do estádio Laertão. A decisão da vaga para a fase semifinal vai ser no domingo, com o jogo de volta no Jacques da Luz. Eu assumo a responsabilidade de tudo isso, porque eu sei que sou competente, eu sei que nós vamos reverter a situação. É uma situação delicada e complicada, mas nós temos que fazer as coisas acontecerem.
E agora, nesse momento em que nós vamos mostrar a verdadeira caráter e a personalidade nesse momento difícil. Porque quando está ganhando, tudo é fácil. Mas quando está perdendo, a gente tem que ter um discernimento muito, muito grande e também uma personalidade grande para reverter a situação. Leomar Ferreira, pela entrevista aí do treinador do Operário, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima? Já era para ter sido feito, né? Eu acho que passou muito tempo, esperou muito tempo para ter esse tipo de reação e ainda não teve. E agora tem que ter agora. Então, eu acho que assim, nos últimos momentos, quando a coisa precisa ser feita mesmo, é pior. Porque se não fizer, não tem mais retorno, não tem mais como consertar. Há muito tempo que a gente vem comentando sobre essas falhas, essas dificuldades do time do Operário. O goleiro contratou um goleiro que colocou para jogar, o goleiro faltou entrosamento com defesa, sai mal do gol, não tem reposição de bola diferenciada. Então, assim, muitas coisas com o Operário que vinham acontecendo e que eu acho que a diretoria demorou até para tomar uma atitude. Agora, em cima da hora, qualquer um desses 2 jogos que ele tem pela frente, se perder, complica cada vez mais. Né? Agora é a hora, né? Agora é a hora. E será que agora, nessa hora, vão ter jogadores, vão ter estrutura para fazer o que o treinador falou? Fazer o que o treinador falou, aquele ânimo, aquela coisa. Eu acho que seria melhor ele ir fazendo de maneira pausada, continuadamente, mas de maneira pausada, do que chegar agora e ter que fazer. Tem 2 questionamentos para fazer aí. Primeiro, foi surpresa para você esse resultado de 4-1? Você não esperava, seja quem for que vencesse, que fosse por goleada. E outro questionamento no geral, o Operário foi mal e mereceu esse resultado ou foi falha individual do goleiro? Resultado de 4-1, o time vai construindo, o time adversário vai construindo durante o jogo. Ele não quer ganhar de 1, de 2, ele quer vencer o jogo. Né? À medida que foram aparecendo as oportunidades, o time foi aproveitando e foi fazendo. Podia ter sido de 1-0, podia ter sido de 5-0. Né? Ou 5-2, um outro resultado. Então, dentro do campo, as oportunidades foram aparecendo, o Pantanal foi fazendo a parte dele, muito bem, por sinal. Apesar de ainda ter aquela parte do cochilo, né? Que a gente fala, ele deu uma caidinha, o Operário cresceu. Parece que sai do jogo, sempre, né? Sempre está sendo assim, é até um fator para o Glauber começar a corrigir. Com relação ao que estava acontecendo anteriormente, vinha acontecendo e não era resultado, não era resolvido, acabou que agora tem que acontecer. Você me perguntou sobre isso e eu estou vendo a minha opinião. Eu acho que já deveria ter tomado algumas medidas lá atrás para não deixar a coisa crescer e chegar na situação que chegou. Ricardo Paredes, o goleiro titular do Galo, o Elisson, né, que é um ótimo goleiro, machucou no jogo da Copa do Brasil, né? Isso, machucou no jogo contra o Criciúma, o ombro está machucado, né, ele não pôde jogar nessa partida aí contra a equipe do Pantanal. Agora, Leomar, no Operário não tem meio termo, né? Ou vence ou perde de goleada. Já é a segunda goleada por 4-1. Exatamente, é o que eu estava dizendo anteriormente. Ele deveria ter sido corrigido, esses problemas, que são pequenos, mas agora cresceu e tem que ser agora. Né? Ele tinha 5 ou 6 problemas que ele poderia ir resolvendo um de cada vez e chegar agora numa situação melhor. Sistema defensivo, todos os jogadores machucados, contundidos, atrapalha também montar a equipe, né? Mas acontece que quem vem jogando constantemente, falha. Entendeu? Por exemplo, o Fel não estava jogando, ontem não jogou, mas a saída de bola dele é fraca. O Douglas. O Douglas que jogou ontem, 2 gols de cabeça, ele estava com o pé no chão, ele não disputou a bola. Então, são falhas, é o que eu estou dizendo, são pequenas falhas, mas numa quantidade que precisa ser resolvida uma hoje, outra amanhã, outra depois. Ele deixou para resolver tudo agora, não vai dar certo. Lembrando que você participa do Giro do Esporte, não fica de fora desse bate-papo, não. 99214-4513, 99214-4513, DDD 67. Tem participação, bom dia, Eva, Regina, Ricardinho. Eva, eu já tinha avisado que esse time e essa comissão técnica do Operário Futebol Clube são muito ruins. Eva, Regina, por muitas das vezes, a imprensa esportiva local também é culpada pelo fracasso do nosso futebol sul-mato-grossense. Deveria nem chamar o Dalastra para falar nada. Ele não tem tino como treinador, é o Márcio Lobão, está falando com a gente, né? Ricardo Paredes, aliás, eu já ia aproveitar e te perguntar, né? Só o Dalastra que deu entrevista, nenhum outro jogador, né? A gente tentou entrevistar os jogadores ao final da partida, mas teve uma ordem da diretoria, diretor de futebol, para que não fossem entrevistados os jogadores na saída ali do gramado. E o Dalastra, depois de algum tempo, quase uma hora depois, atendeu a imprensa e deu aquela declaração para a gente, aí ao final dessa derrota aí do Operário.
Pode falar, Leomar. O que estava acontecendo é que já vinha acontecendo as coisas há muito tempo e não tinha tomado providência, né? E eu acho que os jogadores não podem ser expostos da maneira com que foram anteriormente. Tiveram jogos aí em que a torcida foi para cima e teve confronto, ainda foi de forma amistosa, mas uma cobrança direta da torcida para os jogadores. E agora proíbem os jogadores de falar. Será que a diretoria tem medo dos jogadores exporem o problema? Pode ter sido isso aí também, em alguma entrevista, alguma coisa. É claro que o Ricardo, mais experiente, tudo quer saber alguma coisa a mais, e a diretoria se mostrou que tem medo de expor a situação em que está, de alguém expor o que está. Tem que combinar direitinho isso. Tem várias mensagens por aqui, Ricardo. Manifestou ontem lá no estádio também. É verdade, no finalzinho, né? Bom dia, Eva Regina, Leomar e Ricardinho. Pessoal, na minha opinião, com esse time levando 4 do Pantanal, 4 do Ivinhema, o Operário vai levar só goleada no Brasileirão, né? Na Série D, é o Adão Vilhalba. Tem mais participação. Bom dia, galera do Giro do Esporte. É o Ednor Pereira do São Conrado. Perdeu quem não foi ontem no Jacques da Luz ver uma grande vitória do Pantanal, que tem tudo para ser um campeão, depois daquela goleada sobre o Galo na madrugada, fazendo um carnaval, dando uma goleada. Tá certo, Ednor. Muito obrigada pela sua participação. Tem mais. Ótimo começo de semana para todos do Giro do Esporte. Um bom dia. É o Rafael. Obrigada, Rafael, pela sua participação. Continue ligadinho na gente, hein? Bom dia. Sabia que o Operário não iria me decepcionar esse ano, mas rápido assim? Só falta ser eliminado na primeira fase da Série D. Estão de parabéns. É o João Pedro da Vila Nasser. Tá certo, João Pedro. Muito obrigada pela sua participação. A gente vai torcer, né, para o Operário não ser eliminado aí na primeira fase da Série D do Brasileirão. E o Costa Rica? Costa Rica garantiu vagas nas quartas de final com vitória diante do líder Ivinhema. E foi na casa do adversário. O líder Ivinhema recebeu Costa Rica no estádio Saraivão. Jogo disputadíssimo e que terminou com vitória do Costa Rica pelo placar de 3-2. Marcaram para o Costa Rica Cristiano, Cleiton e Vandinho. Descontaram para o Ivinhema, Fabinho e Eliezer. O Ivinhema está classificado para a fase semifinal do estadual. O Costa Rica enfrenta o Operário nas quartas de final da competição. Costa Rica foi lá, não quis saber quem era o líder do campeonato. É um bom time, fez, mesmo né? jogando fora de casa, mesmo jogando contra o Ivinhema, é um bom time. O Ivinhema que, de repente, se desconcentrou um pouquinho mais. Tirou o pé? Tirou o pé ou até coisa de acomodação pessoal mesmo, isso acontece. Lembrando que você continue participando, 99214-4513, DDD 67, no próximo bloco. A gente tem mais gols por aqui, né, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Estadual. A gente volta rapidinho. Já estamos de volta, destacando o Campeonato Estadual de Futebol. E o DAC goleou o Aquidauanense e agora vai enfrentar o Águia Negra nas quartas de final do estadual. Imagens para você do estádio Douradão para Dourados e Aquidauanense. No primeiro tempo, o artilheiro Barcos abriu o placar para o Dourados. Na etapa final, o atacante ampliou aos 2 minutos em cobrança de pênalti. Aos 7, Barcos, de novo ele, marcou o terceiro dele, o terceiro do Dourados. Flaviano, aos 40 minutos. E Túlio Renan, aos 47, fecharam a vitória do Dourados pelo placar de 5-1. Lembrando que você continue participando com a gente, 99214-4513, 99214-4513. Tem mensagem por aqui. Bom dia, é o Jesuíno da Copa Vila 2. Ótima semana para nós. Estou sempre na audiência. Um abraço a todos. Tem mais participação por aqui. O Camilo está dizendo o seguinte: bom dia, Giro do Esporte. Douglas não jogou. Quem jogou foi Henrique, Vinícius e o goleiro ruim. Laterais Chico e Boca, goleiro fora de tempo e de forma. E o grande culpado do Operário estar nessa draga chama-se René Júnior, que traz jogadores ruins e ele quase levou uns sopapos lá ontem. Teve essa confusãozinha, né? Teve. Na saída, no ônibus, enquanto os jogadores estavam saindo do vestiário para o ônibus, eu vi algumas imagens que foram feitas ali. É um tipo de cobrança que
Pesada, né? É pesada e eu não sei como lidar com isso. Ninguém vem aqui falar para nós que o nosso trabalho é ruim, ninguém vai onde cada um trabalha e falar dessa forma sobre a forma que está trabalhando. O jogador foi convidado a vir para cá, acertou o contrato, vem para cá para jogar, jogou, treinou e fez. Eu concordo também com o que esse torcedor disse. Quem não é culpado ou quem é o responsável é quem contrata, entendeu? Treinador que põe para jogar e tudo isso são os responsáveis. O jogador, na realidade, e muitas vezes, é o menos responsável, é o menos culpado de tudo isso, e é o né? que mais é exposto, o que mais é cobrado, é o que mais até se coloca em situação difícil. É muito complicado lidar com isso. Tem que ter muita habilidade para mexer com as pessoas e saber a hora e o momento de conversar, de fazer a coisa dar certo. De cobrar, né? Vamos falar do DAC, então. Faltou um golzinho ou faltou não levar um golzinho para o DAC direto para a semi, né? Pois é aquela coisa que a gente comenta aqui também durante o giro, durante toda a nossa passagem por aqui durante o campeonato, que tem que fazer o dever de casa, fazer os pontos dentro de casa e também o máximo de gols, porque a gente já sabe que um dos fatores, né, Ricardo, que tiram essa classificação ou que fazem classificar, é o saldo de gols. O DAC faltou alguma coisa, deve ter muito jogador falando, puxa, aquela bola eu devia ter colocado para dentro do gol, aquele gol que eu deixei de fazer. E DAC e Pantanal empataram em todos os critérios de desempate, né? Tiveram que ver lá nos cartões vermelhos. Critério de disciplina. Mas é isso, é aquela coisa agora, o jogador, aquele gol que eu perdi ou aquela bola que eu devia ter passado para o outro fazer o gol, isso aí pesa também. Tá certo. E o Águia Negra também está classificado pelas quartas do estadual. O time suou bastante, mas conseguiu bater o Corumbaense no estádio Ninho da Águia. No estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante, a pequena cativante, jogaram Águia Negra e Corumbaense. O time da casa abriu o placar. 9 minutos, Igor Caldeira sacudiu a rede do Corumbaense. Romário empatou o jogo aos 22 minutos. O experiente Jô deixou sua marca e colocou a Águia Negra novamente à frente do placar. O Corumbaense não se entregou e Romário, de novo ele, deixou tudo igual no Ninho. No apagar das luzes, já nos acréscimos do segundo tempo, 48 minutos, o centroavante Léo Mineiro fez a alegria do torcedor do Águia Negra. Final, Águia Negra 3, Corumbaense 2. Águia Negra ficou com a vaga, então, né? E a gente achava que o Águia talvez até nem classificasse, né, Ricardo? A gente estava comentando aqui que talvez o Águia caísse, porque começou bem, aí deu uma queda, mudou de treinador, isso atrapalhou um pouquinho. Depois da mudança de treinador, ele demorou para engrenar e agora dentro de casa. E é isso que eu digo também, às vezes a própria tabela dos jogos facilita para o time. Pega adversário menos preparado ou tecnicamente inferior dentro de casa. Aí pega um jogo difícil fora de casa. Eu acho que nesse contexto aí a tabela ajudou o Águia Negra. E de parabéns também à diretoria do Águia Negra, que fez uma campanha legal durante essa semana, aí, chamando o torcedor do Águia Negra para ir para o estádio para empurrar o time contra o Corumbaense. Deu resultado e o Águia Negra conseguiu a classificação dentro de campo, que é muito legal. E a chegada do Casca foi o diferencial aí, né, Léo, para essa melhora da equipe, né? Foi o treinador que já conhece o time, já conhece a cidade, o jeito de jogar do time e colocou muito bem todo o conhecimento dele. Demorou um pouquinho para os jogadores assimilarem o que ele queria, né? Porque não é todo mundo que tinha trabalhado com ele. Mas é a hora que engrenou, vai para frente. E ainda vai para frente, hein? É bom abrir o olho com a Águia também. E no estádio André Borges, o naviraiense usou aí a tradição, né, para escapar do rebaixamento com uma vitória por 2-0 contra o time da casa, o Coxim. Imagens do estádio André Borges em Coxim. Coxim naviraiense na briga para escapar do rebaixamento. Melhor para o naviraiense, que venceu pelo placar de 2-0. Jogo difícil truncado, gols só no segundo tempo. 15 minutos, o número 6, Marquinhos, balançou as redes do time da casa. Gustavo, com este gol aí, 41 minutos, fechou o placar. Final, Coxim 0, naviraiense 2. O Coxim, que parece que estava esboçando uma reação, vinha de 2 vitórias, dependia só dele, mas não rolou, né? O naviraiense foi lá e colocou a tradição na... Eu vou arriscar a dizer que o Coxim não se classificou ou deixou de vencer
por problemas extracampo. Até isso eu me arrisco, porque tudo indica que sim, dentro do campo ele jogava bem, não conseguia vencer, não fazia os gols. Aí quando venceu, melhorou um pouquinho mais, voltou tudo a ser o que era antes e dentro de casa perdeu para o Naviraense, não tirando o mérito do Naviraense também. É uma equipe bem formada, sempre monta bons times, bom grupo de jogadores e entrou um pouco mais centrado, um pouco mais atento para o jogo. Os próprios gols demonstram isso. Então eu acho que o Coxim perdeu por mal organização, perdeu para ele por não se organizar fora do campo. Bora lá dar uma olhada na classificação, então, Leomar, vamos lá. Vamos ali na tela dar uma olhadinha nessa classificação final, primeira fase. E Viema tranquilinho ali, 19 pontinhos, mesmo com a derrota, não afetou ali a colocação. Já era previsto, né? A gente que sempre vem aqui examinar, ver, falar, comentar sobre isso, já era previsto que o Viema se classificaria. Aliás, ele já estava classificado, só queria saber se era o primeiro ou o segundo, dependendo dos resultados dos outros times. Já estava na semi, né? Já estava na semi sem jogar, né? Esperando alguma coisa. O Pantanal, com a vitória de ontem e principalmente com o saldo de gols, conseguiu também ter esse descanso e chegar em segundo lugar. O Dourados, que também precisava de vencer e até a certo ponto uma série de combinações de outros jogos, conseguiu fazer o seu dever e chegou. O Operário foi a grande decepção, apesar de estar classificado, a gente esperava que ele se classificasse de maneira mais tranquila e com até sobra, ele poderia estar entre os 2 primeiros. Lembra disso? A gente conversou aqui da última vez, o Operário poderia até vencendo e combinação de jogos estar entre os 2 primeiros colocados. Mesmo assim se classificou, vai jogar contra o Dourados, porque aliás, vai jogar contra o Costa Rica, né? Que também conseguiu se classificar, já era esperado. O Costa Rica a gente já não esperava que chegasse tanto em cima assim, mas que esperasse ali que sempre se classificasse, porque montou uma equipe boa, tem tradição, joga em casa, faz bons resultados. O Águia Negra foi até certo ponto uma surpresa, porque estava disputando, deu uma queda e esse campeonato por ser de tiro curto, poucos pontos de diferença, a gente achava que até ele iria ficar naquela parte de baixo aqui, que é o Naviraense e o Corumbaense, que não se classificam e também não caem para a segunda divisão. No meio do caminho, né? No meio do caminho, mas conseguiu e agora não deixa chegar. Deixou chegar, igualou tudo, do 6º para cima dessas equipes que foram classificadas, qualquer um que for campeão já tem tradição, já tem condições, demonstraram isso. É um vacilo, deixar escapar um ponto, tomar um número de gols superior que depois não vai conseguir recuperar. É um pouquinho complicado. Naviraense e Corumbaense, eu acho que principalmente o Corumbaense tem que dar um respiro, porque não fez boa campanha. Mudou de treinador. Não teve regularidade, né? Não teve regularidade. Começou até certo ponto bem, mas depois caiu e não conseguiu mostrar sinais de que poderia se recuperar. Então, eu acho que para o Naviraense e para o Corumbaense, essa coisa de não cair e não disputar a semifinal, ficar onde ficou, está de bom tamanho. Já era esperado o Coxim, o Aquidauanense foi uma surpresa negativa. A gente até comentava sobre isso aqui, que foi uma surpresa o Aquidauanense estar, só que quando ele acordou já não tinha mais jeito. Tomou muita goleada em casa, perdeu pontos que não poderia perder, não conseguiu fazer pontos fora de casa e parece que a estrutura do Aquidauanense também para esse ano não foi legal. Então, esse é a foto, né? A situação. Panorama aí dessa primeira fase. Panorama, né? Eu acho que não teve tantas surpresas. Assim, de última hora, não. Talvez até só a goleada do... E talvez uma colocação, né? Rapidinho, então, os jogos aí das quartas. Quarta-feira, então, a bola rola às 19 horas, Costa Rica e Operário, lá no Laertão, em Costa Rica. 19h30, Águia Negra e DAC, lá em Rio Brilhante. Intervalo rapidinho, e você continue participando com a gente? 99214-4513. É rapidinho, a gente volta para falar do Campeonato Paulista. Aqui direto da Arena Corinthians. Estamos classificados para a semifinal do Paulista. Olha só. Estádio cheio, quase 45 pessoas. Muita gente aqui. Vai, Corinthians! Que bacana! Aproveite bem as férias, viu? Daniela Benante, boa sorte para o seu Corinthians, São Paulo e Novo Horizontino decidem hoje quem fica com a última vaga na semi do Campeonato Paulista, hein? Palmeiras, Corinthians e Santos já garantiram vaga ao vencer os seus confrontos. Amanhã você acompanha os gols, porque hoje não dá tempo. Tem muita mensagem por aqui que chegou pra gente. Quem tá por aqui é o Antônio Marques, né? Ele tá dizendo sobre o Jean, elogiando o Jean, que jogou muito no meio campo do Pantanal.
Tem mais mensagens rapidinho por aqui. O Operário representa a MS, não pode ser time medroso e preguiçoso. É o Antônio Totó, lá do Tiradentes. Tem mais gente falando. O Dinho também está por aqui. Ainda no intervalo do jogo de ontem, comentei com o Delina e o Leomar que este é o pior elenco da história do Galo. Gente, não dá tempo para mais nada. Agradecendo sempre a sua companhia, a sua audiência, a sua participação. A gente vai ler todas as mensagens, tá? Fiquem tranquilos, Leomar. Até amanhã, né? Até amanhã. Amanhã a gente volta de novo. Até amanhã, Ricardo. Até amanhã, Vinha. Boa semana, bom carnaval. Amanhã tem mais Giro do Esporte por aqui. Beijo, fui.